Bom dia a todos. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade estar abrindo esse nosso evento híbrido do IBRAC. Acho que antes de iniciar, merece um obrigada ao IBRAC pela organização, obrigada ao CAD por ter trazido tanta gente presencial e a todos os integrantes do IBRAC que também vieram presencialmente. E um parabéns a vocês. Eu sempre gosto de trabalhar com parabéns e obrigada, porque acho que são duas palavras importantes. Vou antecipadamente pedir desculpas se tivermos alguma questão técnica ao primeiro painel, mas eu entendi que os nossos palestrantes internacionais estão conectados. Acho até que é uma vantagem, é uma das pouquíssimas vantagens aí que tivemos nesse momento pandêmico, foi ter facilitado e aproximado também a possibilidade de ter palestrantes internacionais. Claro que seria muito bom ter a Rita Mota e o Dani só com a gente presencialmente, mas tenho certeza que aproveitaremos de tê-los aqui. A gente, como o Lauro adiantou, e o Bruno, a ideia desse painel é fazer uma discussão sobre o caderno do CAD, sobre plataformas digitais. Ninguém melhor do que o Guilherme Rezende, que encabeçou esse processo para estar aqui conosco. O Guilherme dispensa apresentações, mas ele é o economista-chefe do CAD desde 2016, tem estado muito envolvido em toda a discussão relativa ao segmento digital. Ele é professor de mestrado de economia no IDP de Brasília e tem um PhD pela LSI também, além de diversas publicações. E assim como a Silvia, que eu apresentarei na sequência, tem sido, no bom sentido, figurinha carimbada nas discussões do mercado digital. Eu acho que esse tem sido um assunto muito recorrente, mas o Guilherme tem tido, junto com outras pessoas do CAD, evidentemente, mas um protagonismo grande, assim como a Silvia, que está encabeçando o grupo Direito Digital do IBRAC, que é da economista da LCA. E a nossa ideia ao montar esse painel é que o Guilherme faça uma apresentação para nós sobre o caderno do CAD, o que teve por trás, as ideias, o que motivou aquilo que não apareceu eventualmente no caderno, e a gente possa ter uma discussão a partir de alguns tópicos que a gente vai provocar para que a Silvia comente, e também os nossos palestrantes internacionais trazendo uma visão europeia e americana, já que esse é um tema tão relevante também nessas jurisdições. Então, para isso, a gente convidou a Rita Mota, que é counsel no Layton Watkins em Brasília. Ela está em Bruxelas, perdão. A Rita está baseada na Europa há 10 anos e tem acompanhado muito de perto esse mercado. E o Daniel Sokol, que é professor de Direito e Negócios na USC Gold School of Law and Marshall School of Business, e ele é Senior Advisor também do White & Case em tempo parcial. E acho que a ideia, para contextualizar um pouco, a gente está diante de um processo de digitalização na economia e que vai explicando também o surgimento de muitas empresas e modelos de negócio, e acho que esse é um dos pontos que vai permear bastante a nossa discussão, que por um lado, a gente tem novos mercados que surgem, em razão do advento das novas tecnologias, e, ao mesmo tempo, a gente tem a tecnologia vindo a acentuar a competição e a criar mudanças no contexto de mercados tradicionais, trazendo mais dinamismo, em um grau importante, até acentuando a própria concorrência, inclusive com a diversificação de canais por meio do multi-homing, do omnichannel e todas as discussões que vem surgindo. E nesse contexto, eu acho que para também procurar dar um contexto, a gente arriscaria dizer que hoje, praticamente todos os negócios, de alguma maneira, eles estão se digitalizando. Nem por isso, eu acho que esse é um ponto importante para a gente ouvir do Guilherme, isso aparece também na jurisprudência do CAD, não é necessariamente porque existe um meio digital que esse mercado necessariamente tem que ter um tratamento diverso. Eu acho que aí é onde entra a nossa discussão, é como a tecnologia vem para se portar dentro desse contexto. Então, a interação entre o mundo digital e o mundo tradicional, a maneira como os agentes vão competir dentro desse contexto e os limites que vão sendo borrados entre aquilo que é digital e aquilo que é presencial, colocam um desafio adicional para aqueles que, seja para as empresas que atuam nos segmentos, para aqueles que prestam serviço e, evidentemente, para o CAD quando se defronta com esses casos. E aí, nesse sentido, nesse cenário que é muito desafiador, o CAD publica esse caderno, que é bastante interessante, na medida que ele acumula aí uma experiência de 15 anos num contexto de uma transformação muito acelerada
e até tive a oportunidade numa mesa do IBRAC, que eu participei também com o Guilherme e com a Silvia, sobre o tema, porque a gente aproveita muito de uma experiência de 15 anos e, ao mesmo tempo, a gente percebe como tão rapidamente a jurisprudência pode ficar defasada nesse segmento. Então, uma jurisprudência de 2, 3 anos atrás pode já não ser igualmente aplicável em virtude das alterações, né, nesse contexto, o que não tira de forma alguma, pelo contrário, o valor desse histórico, que é ver aquilo que ainda pode ser aproveitado e aquilo que exige, né, um novo tratamento. E aí o CAD parte, né, de uma análise de jurisprudência em ferramentas de busca, de redes sociais, entrega de comida, acomodação, os casos da OTA que aconteceram fora, que também foram investigados aqui, pagamentos, e aí ele passa a congregar, separando isso em temas específicos. Agora, evidentemente, para apresentar esse caderno, ninguém melhor do que o Guilherme. Eu teria, né, o nosso interesse aqui é realmente entender um pouco como foi esse processo de elaboração, o que, perdão, levou, né, à escolha dos casos, como se escolheram os temas que foram elaborados a partir desse caso. Acho que tem muita coisa que o Guilherme pode compartilhar conosco para a gente passar, então, para uma parte de debates, né? E aí olhar, o caderno se chama Plataformas Digitais, e aí a gente pode discutir, né, o que esse conceito de plataformas digitais inclui. Faz sentido a gente utilizar esse termo de maneira generalizada? De que maneira, né, o CAD vai analisar essa situação? Como a gente faz para olhar de maneiras diferentes cada um dos setores? E para isso a gente escolheu alguns temas na discussão. E aí, já para adiantar e passar aqui a palavra para o Guilherme, a ideia é que a gente traga 3 temas para debate, que serão comentados pelos debatedores. O Guilherme também vai poder comentar e depois abrir para que sejam feitas perguntas. E aí tem 2 microfones aqui na frente, com todas as cautelas sanitárias. Tivemos até uma discussão do IBRAC nesse sentido. E também, quem preferir, pode usar o Q&A digital, que está disponível também para enviar perguntas. As perguntas podem ser enviadas aí durante o painel. Então, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez, vi que temos aqui a presença de conselheiros, superintendente geral interino, que acabou de falar, o presidente do CAD, que acabou de se juntar aqui a nós. Então, acho que estamos com quórum completo, digital e presencial, para dar a palavra para o Guilherme Rezende, por favor. Bom dia a todos. Enquanto vão colocando a apresentação, eu vou fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, o convite está aqui nessa mesa, por falar de um trabalho nosso, do Departamento de Estudos Econômicos. Realmente é uma honra estar aqui e poder conversar um pouco com você sobre esse caderno, mostrar um pouco da história aí do CAD em relação a esses casos. E eu acho também o mais importante, talvez, olhar para frente, né? Ver perspectivas futuras. Como foi dito aqui, o caderno olha o passado, né? E num mercado tão disruptivo, inovador como esses, né, de plataformas, a gente tem que olhar para o passado, mas ter um olhar, talvez, bem mais atento para o futuro. Eu nem falo o atual, o presente, porque esse mercado é tão rápido que o presente já passa muito rápido e a inovação é muito, muito forte. Então, primeiro, agradecer esse convite. Segundo, agradecer a equipe do DE, né, que eu represento aqui, mas isso aqui é um esforço diário, fazer esses cadernos. Tem outros saindo aí. E a gente tem visto realmente que ajuda a estruturar o debate, a consolidar experiências passadas de vários mercados. E hoje vamos falar um pouco dos cadernos, né? Como eu disse, os cadernos é uma série de publicação do DE, do CAD, né? Que a gente... Eu estou ouvindo minha voz aqui, está um pouquinho difícil, mas vamos lá. Então, a gente já tem 11 até esse. Então, o caderno de mercados digitais foi... Não está passando, mas vai passar.
caderno de mercados digitais foi o 12º, puder passar, passou. Foi o 12º e tem, basicamente, esses cadernos, eles são interessantes porque eles têm a mesma estrutura, né? Não são documentos ou estudos que a gente faz sobre temas específicos. A gente conseguiu dar uma cara para esses cadernos, né? Então, eles geralmente falam do mercado em geral, dão algumas tendências, alguns números dos mercados. Aqui, especificamente, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, foi difícil tratar do tema setorial, né? Porque os cadernos são mais setoriais. Aqui a gente teve uma abordagem diferente, a gente foi transversal, a gente pegou o tema de plataforma e olhou para vários setores dentro dessas plataformas. Então, por isso que tem um detalhe importante nesse caderno que a gente não chama mercado de plataformas digitais, a gente chama de mercados, né, justamente para dar esse entendimento que a gente não está olhando um setor específico, mas está olhando para a plataforma e vendo o que setores estão dentro dela, e por isso, na segunda sessão, ou na terceira ali, né, porque tem a introdução, na terceira sessão a gente vai falar dos atos de concentração. Então, lá vocês vão ver que a gente divide por vários setores, né? Então, é uma sessão bem extensa que a gente faz uma consolidação de todos os casos que já passaram pelo CAD. E, por fim, a gente trata também de condutas anticompetitivas e faz algumas conclusões. E aqui, na minha conclusão de hoje, eu vou ser um pouco diferente da conclusão que está nos cadernos, tá? Então, primeiro, uma definição um pouco para dar um contexto aqui para as nossas discussões aqui da mesa. Definição de plataforma digital, pegamos uma definição lá da OCDE, que vai ser um serviço digital que vai unir aí diferentes grupos de usuários, né, empresas e indivíduos, né, pode ser, através da internet. Esse que é o ponto. Por isso que a plataforma digital tem esse conceito que a internet é que faz essa união. Que nos leva a um outro conceito complementar, que são as plataformas de múltiplos lados, né? Aqui, as plataformas de múltiplos lados, elas podem ser tanto online como offline, né? Como é dito aqui, vários mercados tradicionais atuam por meio de plataformas de múltiplos lados, só que offline. Aqui o que a gente está trazendo são esse ramo específico aí, com essa tecnologia específica da internet. Mas, de toda forma, é importante definir o que são plataformas, porque ela é simples, mas eu acho que vai permear todas as nossas discussões, né? Que é o termo de criação de valor, ou seja, uma plataforma ela cria valor, né? Ao unir, logicamente, esses dois lados, né? Esses diferentes tipos de agentes econômicos, facilitam a interação entre eles e melhora a situação de ambos. Como eu disse, essas plataformas de múltiplos lados, elas podem ser tanto offline quanto online. Aqui, especificamente, a gente vai trabalhar com as plataformas online, né? Utilizando a internet. Então, como eu disse, são negócios, né? E entender esses tipos de negócios é fundamental nesse tipo de mercado, pela variedade de modelos de negócios, né? Então, esses negócios vão agir como catalisadores aí, de criação de valor, né? E essas definições que eu dei aqui está no livro Matchmaker, do Shimalanzi, que ele vai detalhar, né, e vai dar vários exemplos desses mercados. Podemos passar? Né? E aí, cria valor, une os dois lados, né? E esses dois lados vão se beneficiar.
A modelagem, no slide anterior, se puderem voltar para mim, aqui eu acho que é um dos pontos principais, tá? Modelos de negócio, né? Em todos os casos, pelo menos que eu participei, né, o grande tempo, né, gasto, né, que a gente tem que investir é entender esses modelos de negócio, né? A forma de monetização dessas plataformas, né? Porque é por aí que a análise concorrencial vai tentar aqui percorrer para ver incentivos, né, por exemplo, de fechamento de mercado e tudo mais. Então, aqui eu coloquei os 3 modelos, digamos assim, mais conhecidos de modelo de negócio, modelo de assinatura, ou seja, tem a plataforma lá, eu vou lá e monetizo ela e ela me dá o serviço, né? Então, eu pago para essa plataforma. O outro modelo é o modelo de publicidade, porque ela está ali, né, não está ganhando dinheiro do usuário, mas quem está financiando ela, monetizando ela, são os ads, né, são as propagandas. E o terceiro modelo, né, esse, digamos assim, modelo de acesso aberto, né, você tem lá, por exemplo, eu coloquei aqui lojas de aplicativos, né, você tem os desenvolvedores de aplicativos e quem quer os aplicativos, né, ficam nessa plataforma. E você compra esses aplicativos e paga uma FII, uma taxa para a plataforma. Então, veja que, de todas as formas aí, existe uma monetização, né? Aqui não existe almoço grátis, por mais que o preço seja 0, sempre existe algum valor sendo negociado, tá? E é nesse contexto que a gente vai estudar os atos de concentração, né, e as condutas anticompetitivas. Então, foi uma pesquisa de 95 a 2000, então, se eu não me engano, são 25 anos, né, de pesquisa. Logicamente que no início ali são poucos os casos, esses casos vão crescendo ao longo do tempo. Então, 143 atos de concentração analisados, né? Logicamente que você não tem espaço para detalhar cada um deles, mas eu acho que o interessante é que no anexo dessa publicação você tem todos os casos, o número do processo, né, e algumas informações básicas ali do caso, que quem quiser fazer, olhar determinado caso especificamente, vai poder fazer, tá? Vai poder olhar. E aqui eu vou trazer alguns números para a gente, né? De todos esses casos, né, entre ordinários e sumários, você tem, se puder voltar, que eu não decorei o número, você tem 14% de ordinário, né, o restante de sumário, um pouco no mesmo nível aí de casos do CAD como um todo, tá? E olhando para os setores, tanto no rito ordinário quanto sumário, vamos passar? No ordinário, né, os 3 maiores setores ali, varejo, publicidade e turismo. E no caso de sumário, também os mesmos 3 setores ali na ponta, tá? E aí, isso aqui é interessante, né, que a gente vai olhar um pouco onde que o CAD fez alguma intervenção, né, nesses casos. A gente vai ver que a grande maioria não houve nenhum remédio, né, 140 casos dos 143, 2 casos com remédios, tá? Arquivamento. Mas isso não quer dizer que o caso ordinário, né, o caso ordinário que não foi implementado nenhum remédio antitruste, ele não foi profundamente analisado. Na maioria das vezes, esses casos ordinários, eles têm um aprofundamento da análise tão grande quanto um caso com aprovação com remédio, né? Porque você aprovar um caso tendo a segurança que aquele ato de concentração não precisa de remédio, você tem que realmente ter muita certeza que é a melhor decisão. Podemos passar? E aí os 2 casos, né? Os 2 casos que tiveram remédios, esse do Itaú XP
e da Nike Centauro. Aqui é interessante que nesses dois mercados aqui, a gente enquadra com plataforma digital, mas são mercados híbridos, na verdade, né? Você tem tanto o lado físico, quanto o lado online, quanto o lado offline, né? E aí, talvez aqui, nesses dois casos, até esses conceitos, né, todos os conceitos, né, de plataformas, talvez nem foram discutidos todos aqueles conceitos, justamente porque você tem também um lado aí offline. Mas o caderno em si é interessante, que eu não falei aqui, porque o tempo é curto, mas no início dele você tem uma discussão de todos esses conceitos envolvendo plataformas, né, de dois lados, efeitos de rede direto, indireto, multi-homing, custo de troca. Então, o caderno também ele é interessante porque ele traz essa caracterização, esses conceitos, né, justamente para contextualizar essa discussão de plataformas. Podemos passar? E aí, condutas. Aqui, condutas, eu também vou ser breve. 25 anos aí, né, analisando o que passou de condutas anticompetitivas no CAD. 16 investigações, 6 na época, né, 15/9/2020, encontravam-se em instrução, 9 arquivadas e uma foi alvo de um acordo, né, um TCC, que foi arquivada por meio, né, da assinatura desse TCC. Aqui, só para, né, falar para vocês, essa única que foi feito acordo foi das agências de viagem online. Tá? Caso grande, importante decisão do CAD também. Podemos passar? Aqui é só para dar essa contextualização também para vocês por segmento ali, né? Busca, comparação de preço, publicidade online, tem quase 38% ali dos casos. Podemos passar? Podemos passar? E aí eu trouxe, né, para motivar um pouco mais essa nossa discussão, ficar talvez mais interessante, em vez de trazer só números, eu trouxe um caso em que a aprovação foi sem restrição, foi sem imposição de remédios. Mas eu quis trazer justamente esse caso para mostrar que aquilo que eu havia dito agora, né? Não é porque você tem um caso sem remédio, que você tem uma aprovação sem restrição, que a análise não é feita de maneira minuciosa. Esse aqui é um caso, né? Da Naspers e a Delivery Hero, né? Que é a iFood e a Pedidos Já, né? Esse ato de concentração que foi aprovado sem restrição. Aqui é só contextualizando aí a plataforma, né, dos dois lados aí, restaurantes de um lado, os consumidores, né, de outro. E aí, pessoal, essa aprovação sem restrição foi baseada em algumas análises, evidências desse mercado, né? Mercado de entrega rápida de comida online, né? Uma perspectiva de crescimento grande, né, nos próximos anos. Esse caso aqui acho que foi 2018, né? Baixa rivalidade doméstica, mas expectativa de aumento na concorrência futura. Quem estava entrando nesse momento aqui no mercado brasileiro? O Uber Eats e o Rappi, né? Então, esse ponto também é importante, né, de ser colocado, essa entrada recente de concorrentes globais. Tá? E um mercado aberto para a entrada de outros concorrentes, né, globais aí. Então, isso apontou nesse caso, por exemplo, né, que mesmo com uma alta concentração, né, se os mercados continuarem, coloquei aqui, abertos, né, eles podem ser contestados, né? E nesse mercado aqui, especificamente, essa contestabilidade ela está ligada tanto aos custos de troca, ou baixos custos de troca, que a gente vai chamar de swing costs, né? A gente, num clique ali, a gente pode
mudar de uma plataforma para outra. E também o multi-home, né? Você pode ter várias plataformas ali no seu celular, né? E também um ponto importante aí, pensando na decisão da superintendência, como ela endereçou isso, ela viu que existia, que o mercado estava aberto, né, e tinha essa entrada de vários players, mas ela percebeu um ponto importante, né, que esses acordos, né, um mercado onde acordos de exclusividade com os restaurantes estavam crescendo, né, e que isso poderia efetivamente aumentar as barreiras à entrada, né. Então, ela colocou isso na sua decisão, esse ponto, né, de monitoramento, né, dessa tendência de maior acordos de exclusividade, e eu coloquei um asterisco ali no final, porque em seguida, né, alguns meses depois, foi aberto um processo, né, para investigar a conduta do iFood em relação aos acordos de exclusividade, medida preventiva. Está sendo analisada, creio eu, né, no locus correto ali de análise de conduta. Então, isso aqui foi interessante, que num ato de concentração foi dado um alerta em relação a isso, e passo seguinte, se adentrou para uma maior análise desses acordos. E também se colocou na decisão da SG a necessidade de se acompanhar as aquisições dessa empresa nesse mercado, né? Que ela já tinha um histórico, né, de aquisições de concorrentes menores, e era importante para se ocorrer outras aquisições futuras dessa empresa, que o CAD se mantenha atento a essas aquisições. Aí entra todos aqueles conceitos também, né, de killer acquisition, aquisição de concorrente nascente e tudo mais. Então, é uma decisão, creio eu, importante do CAD, né, que a gente consegue tratar de vários temas, né, tem o link ali com as condutas e tudo mais, acho muito, muito interessante. E para finalizar, eu coloquei um slide aí de coming soon, talvez para o Danny aí nos acompanhar, a única palavra em inglês ele vai entender. O que é isso, né? Aqui tinha várias possibilidades como finalizar essa fala aqui. E aí, a conclusão dos cadernos é protocolar, né? Mas eu acho que, trazendo, né, o que foi já falado aqui até na abertura por você aqui, Bárbara, a gente tem que pensar no que está vindo, né? E, ao meu ver, eu acho que ainda nós estamos um pouco míopes em relação ao poder inovativo das plataformas digitais, de maneira geral, né? Lato sensu, colocando assim, ou do mundo digital, de maneira ainda mais geral. Por que eu falo isso? E aí eu vou finalizar com mais 3 minutinhos. Por que eu falo isso? Eu pego, por exemplo, o caso da Uber. A Uber foi uma plataforma inovativa, né, que ligou usuários com quem tem o carro ali para fazer o transporte. Na época, o Congresso tentou fazer uma regulação olhando para a regulação passada, olhando para o mercado de táxi e querendo replicar essa regulação no mercado de transporte individual de passageiros, né? Errado, né, ter esse olhar. Conseguimos, né, eu acho que todos, né, toda a sociedade, os agentes envolvidos, para uma regulação menos restritiva. E olhando, dando mais um passo para frente e pensando em blockchain, em criptomoedas, né? Todo mundo fala de criptomoedas, acha que assim, o blockchain se resume a isso, né? A criptomoeda é apenas o primeiro passo dessa revolução da internet, né?
que agora vai estar em cima de outras estruturas e não dessa internet tradicional, com vários players grandes, onde os dados passam por eles, né? Uma internet descentralizada, em que a Uber ela vai ter, no futuro, né, o seu poder contestado a esses aplicativos de plataformas. Por quê? Porque isso vai ser descentralizado. Hoje nós conseguimos trocar criptoativos peer-to-peer, né? Pessoa a pessoa, sem estar sujeito a nenhuma plataforma. A mesma coisa de transporte de passageiros no futuro. A gente vai poder ligar o usuário com o carro diretamente, sem ter uma plataforma envolvida nessa transação. Então, veja digo assim, o potencial disso, né, desse novo mundo, dessa nova internet, para o futuro, né? Uma internet descentralizada, eu acho que essa é a palavra, né, que vai permear aí todos os aplicativos, os modelos de negócio, são modelos de negócio descentralizados, onde o usuário ele tem mais poder, vai ter mais poder. Por exemplo, também ele vai ter os seus dados e vai poder negociar. Quem quiser negociar os seus dados, ele vai negociar. Então, ele negocia se quiser. Quem acha que tem que ter os seus dados para si, fique com eles. Outras pessoas, não, eu quero ter recursos, ganhar dinheiro com meus dados, ele vai poder vender os dados dele. Então, é um mundo muito mais aberto, né, à concorrência, a novos negócios. E aí eu prometo fechar com mais um exemplo, né, olhando de tendências, né, para o futuro. Esse movimento do Facebook se transformando em metaverso, ao meu ver, o que foi essa mudança? Ele olha para o modelo de negócio dele hoje, 98% do faturamento do Facebook é publicidade. Ele olha para essa nova internet surgindo, blockchain, e fala: eu não consigo me sustentar no futuro com esse modelo de negócio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma migração. Ou eu fico aqui e tento me segurar aqui nesse velho modelo, ou eu mudo. E ele mudou, né? E ao mudar, ele reforça, é meio que paradoxal, né? Que ao mudar, ele reforça modelos mais abertos, mais descentralizados. Mas não tem para onde correr, porque se ele fica, ele vai perder. Então, ele muda para um mundo diferente, né? Você vê que vários projetos de realidade virtual, de jogos, têm ganhado valor agora, porque esse é o novo mundo, né? Mundos virtuais, onde você consegue uma remuneração de diversas formas, não é só propaganda, questão de tokens, tokenização da economia, e ele vai para aí junto com alguns projetos de hardware, né, óculos de realidade virtual, né, porque isso as pessoas também vão ter que comprar, né? Então, ele está nesse mundo de transição. E eu falo isso e que termino minha fala com esses exemplos, né, para colocar aqui na nossa discussão que talvez esse caderno com certeza já esteja desatualizado, e também os casos atuais aqui que a gente vai discutir, né, que está aí, né, sendo analisados, eles também, de alguma forma, já estão ficando desatualizados, tendo em vista esse novo mundo que já está aqui, né? Já chegou. E eu até, ouvindo o Lauro, ele falou que tem um seminário de blockchain, criptomoedas, eu acho que esse é o futuro, né? E para a concorrência, isso é ótimo. Eu acho que nesse mundo a gente vai precisar, comparando com o mundo atual, a gente vai ter ainda mais possibilidades de concorrência e esses modelos trazendo mais possibilidade de concorrência. Eu acho que a atuação do órgão, a intervenção do Estado como um todo, vai ser menor, deve ser menor. Logicamente, com o surgimento, né, de tanta inovação aí,
tem um esforço grande por parte não só do CAD, mas de todo, né, em várias áreas aí, de todo o governo, né, todos os entes públicos, de entender melhor esse mercado e poder intervir no grau necessário para sanar algum problema, no caso aqui, algum problema concorrencial. Mas a intervenção, ela sempre, né, tem que ser bem precisa, e nesses casos aqui a grande dificuldade é que a gente está mudando de paradigma e vai necessitar de um esforço adicional nosso, de todos nós, de entender todas as potencialidades aí desses blockchains e tudo mais, e ver como que a gente reage a isso, tá? Era esse breve coming soon aí, que eu acho que a gente vai ter que nos debruçar muito, muito ainda para entender esse novo mundo e tomarmos as melhores decisões. Era isso. Muito obrigado e fico à disposição aí. Excelente, Guilherme. Muito obrigada. Eu tinha visto os slides, mas a melhor parte estava no coming soon, né? E aí eu também fui igualmente surpreendida aqui, positivamente, e eu queria até registrar que, mais uma vez, na minha visão, o CAD surpreende positivamente com essa abertura. Eu acho que poder se debruçar o tempo que vocês dedicaram a um caderno, fazer uma pesquisa e reconhecer que, ainda que ela tenha um valor, ela já nasce de alguma forma defasada, olhando para frente. Acho que isso é parte de um trabalho de um órgão sério que está comprometido em ir capturando essa realidade. Acho que realmente, Guilherme, a sua fala final merece um agradecimento e uma nota importante. Eu acho que bem na linha do que você falou, como é que a gente vai aceitando essa mudança de paradigma que é tão rápida, né? Como é que a gente consegue dar conta dessas mudanças e acho que você trouxe, Guilherme, um ponto já para ir passando aqui para a discussão, que é um pouco como olhar para isso e entender que esse novo contexto pode sim aumentar a competição, né? A gente tirar um pouco, talvez, a gente vem lendo muito de uma visão, de certa forma até preconceituosa, né, de que dentro desse mercado necessariamente há abusos, que né, as big techs necessariamente se posicionam nesse sentido. Eu acho que na tua fala vem um tom contrário, que é como lidar com esse contexto, como absorver essa realidade, entender em que medida a tecnologia, sim, estimula a competição e, evidentemente, né, ir acompanhando quando algum tipo de cuidado, de intervenção for necessário. Mas eu acho que traz uma mudança de paradigma importante nessa leitura. E eu começaria, então, para ir para o debate, voltando justamente para o teu ponto ali, o que define essa plataforma digital, né? Será que a gente pode usar indistintamente esse conceito? Será que dá para a gente tratar, né, desse conceito de plataforma digital de maneira indistinta? Será que isso não simplifica um pouco? E eu não digo que isso veio de forma alguma na tua fala, mas às vezes na literatura, em alguns casos, a gente percebe que se busca simplificar uma discussão muito mais complexa com a utilização do termo plataforma, como se ele desse conta, por assim dizer, dessa realidade. Então, como é que a gente garante, até pegando o teu ponto de entender como é a monetização naquele mercado específico, como a gente pode viabilizar um olhar mais customizado para modelos de negócio que são naturalmente tão diferentes, que é um cuidado que o CAD vem tentando tomar, mas que é importante. Eu lembro de ter lido uma entrevista do presidente Cordeiro no Jota, onde ele fala que, por vezes, as pessoas percebem a tecnologia, os dados, ou a informação como um mercado, ou como um setor, e, na realidade, ele é uma ferramenta, né? Então, eu talvez parta dessa provocação, presidente, para passar a palavra para a Sílvia. E é isso, a gente tem um caderno sobre plataformas, mas o que isso significa? Como é que a gente olha para isso com um olhar crítico e para construir esse novo paradigma que o Guilherme nos trouxe? Ótimo. Obrigada, Bárbara. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, por compor esse painel aqui com vocês. Parabéns, Guilherme e ODE pelo caderno. Acho que é um material muito útil, inclusive para pesquisa de jurisprudência. Ele já lança muita luz sobre essa nossa discussão mesmo aqui, sobre o que são plataformas digitais. E até complementando, vou falar mais perto aqui, então,
a definição que você até já apresentou, acho que sob a ótica econômica, o que as plataformas digitais então trazem de novo, que tornam esses mercados mais especiais e que deveriam merecer uma análise ou uma avaliação de truste talvez diferenciada ou não, né? São economias de escala, de escopo e externalidade de rede, que são bastante intensas, mas esses conceitos, na verdade, não são novidades, já estão por aí, vários mercados analógicos já se valiam desse tipo de economia de escala, escopo, externalidade de rede, custo marginal baixo. Aqui nas plataformas digitais, a diferença é que esses custos o custo marginal pode ser muito mais baixo. E a inovação e a capacidade de processamento de dados, uma coleta e um processamento de dados muito mais ágil, e a variável inovação e a tecnologia pode tornar todas essas variáveis muito mais intensas, trazendo comportamentos e mudanças do mercado muito mais rápidas. Então, no fundo, acho que é uma questão de intensidade de conceitos que já estavam presentes, às vezes, de forma isolada em alguns mercados tradicionais e que agora se reúnem e acontece de uma forma muito mais intensa, chamando um pouco mais de atenção e permitindo, inclusive, modelos de negócios que antes não existiam. Então, a gente tem várias plataformas digitais que só existem no conceito digital, só existem unindo, inclusive, usuários, anunciantes ou fornecedores de serviços e produtos de uma forma mais virtual, que é a tecnologia que viabilizou isso. Mas, nesse sentido, eu chamo a atenção também para o fato de que, apesar desses conceitos já estarem presentes e juntos acabarem formando, talvez, o que a gente chama aqui de plataformas digitais, cada modelo de negócio vai ter uma característica diferente no mundo digital. Como a Bárbara colocou, retomando, inclusive, a própria fala do presidente Alexandre, os mercados digitais são muito heterogêneos, né? Na verdade, a gente está falando de instrumentos de análise aqui, não exatamente de um mercado específico. E o próprio caderno ilustra isso muito claramente. São vários segmentos de mercado que a gente está olhando ali. A própria segmentação e estrutura do documento, você percebe que são vários setores com dinâmicas próprias, com dinâmicas muito diferentes. Então, a gente tem mercados, plataformas que só existem no contexto do mercado digital, mas, em alguns casos, a gente tem plataformas, inclusive, que são, na verdade, um canal de vendas ou que são um canal de comunicação de juntar agora o cliente com a propaganda, o cliente com o prestador de serviço de uma forma diferente, mas existe todo o mundo físico que, inclusive, prepondera muito mais do que o canal apenas digital. Então, nesse sentido, acho que eu gostaria de chamar a atenção que essas serão, para mim, as características que marcam os mercados digitais, mas a gente vai ter muito modelo de negócio diferente. A hora de olhar para essas plataformas, a gente tem que ter em mente que nem todas as características de mercados digitais estarão presentes em qualquer mercado, só porque pode ser feito pela internet ou porque você tem uma plataforma digital. No fundo, a gente deve ter muitas características que não vão estar presentes ou de forma não tão determinante assim, como quando a gente olha para alguns outros mercados mais claramente digitais. Por exemplo, variável preço. Em alguns mercados, de fato, ela pode ter perdido um pouco de relevância e a inovação ganhou a relevância maior ou passou a ser preponderante, mas vários outros mercados a gente vai tendo a variável preço muito relevante, muito determinante. Então, a gente precisa ter isso em conta, sempre convergindo uma discussão de que a análise vai ser assim caso a caso, e isso acho que até está traduzido no próprio caderno também, quando a gente percebe que tem muitos setores, a gente vê que fica difícil consolidar uma única forma de analisar cada um dos setores, por isso que a gente tem que olhar cada segmento de uma forma muito específica e até concordando com você que, inclusive, daqui para frente, o próprio caderno vai precisar de atualizações, porque é muito rápido que tudo muda, porque novos modelos de negócios vão surgindo. O próprio Facebook, como você mesmo mencionou, já está mirando outro segmento de atuação, outra forma de atuar no mercado. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que olhar no caso a caso e não perder de vista que as variáveis e as preocupações concorrenciais vão ser muito específicas. Muito bom, Silvia, obrigada. Então, acho que seria interessante ouvir vocês um pouco para comentar. E aí eu voltaria, Guilherme, até no teu ponto, né? É interessante que os dois casos que você trouxe como sendo remédios e que estão no caderno, e você mesmo fez esse comentário, são dois casos em que o elemento digital é o menos relevante, se é que ele existe ali, vamos dizer. Não é? Mas, por outro lado, eu acho que ele traz discussões que são importantes para o mundo digital, porque eles existem tanto no mundo digital como fora deles. Em um deles tem uma discussão importante de self-preferencing, que é uma discussão super importante, mas é importante no mundo digital e fora do mundo digital. Então, por que tratar diferente o mundo digital, né? Isso em um dos casos. E no outro caso, é uma discussão, na verdade, onde surge a discussão de concorrência potencial
comercial, killer acquisition, mas não é por ser um player digital, é por ser um player disruptivo, mas não necessariamente que atua no mercado digital. Então, acho que esses dois casos até servem como provocação, de alguma maneira, porque eles não são... eles até dizem, bom, mas será que o que a gente tem aí não dá conta, né, dessa realidade, já que os problemas são próximos? É uma pergunta. Eu passaria aqui... então, a palavra para o Danny, para comentar um pouco de como isso está sendo olhado. A gente sabe que os Estados Unidos têm trazido aí uma nova discussão sobre ferramentas, nível de intervenção. Seria interessante, então, ouvir um pouquinho o Danny aqui. Yes, so there are a series of proposed legislation to address various issues in digital markets. We are also getting effectively regulation by the FTC without any kind of legislation. At least this is the idea, that we can have rulemaking. The constitutionality of that is not yet clear. But let's start with the basics. What is it from the competition side that isn't being covered, right? So much of this seems to be driven by a few issues. Number one, we're concerned about privacy. So if you're concerned about privacy as a distinct issue, we don't have national privacy legislation in the United States. Maybe that's the solution. If it's about political speech, then you deal with political speech. What we're instead getting, the push is somehow big is bad. Therefore, we should go against big. We don't like tech companies in particular. Therefore, we're going to go against tech companies. So, for example, we're told in one piece of legislation, self-preferencing is bad. For those of you who are lawyers, you know the importance of language. What they call self-preferencing is very vague and would capture, at least now, a lot of preferencing that is quite pro-competitive. It's been part of all kinds of marketing practices for at least 50 years. But then we have two sponsors of the legislation. One who happened, for those of you who shop in the United States, and I feel like historically that's every Brazilian, there are going to be two stores that you're familiar with. One is Walmart and one is Target. The backers of the bills in Congress somehow exempt stores at that level. So if you think of online and offline competition, Target and Walmart matter for e-commerce, and yet somehow magically their self-preferencing is okay. So there's a bit of hypocrisy. But what this regulation would do is potentially significantly transform the United States by banning a lot of behavior that is beneficial. Empirically, we know that it is from many, many studies. And where there may be situations that I would say are adjacent to competition, those are distinct issues. But right now, the US legislation in some ways would go farther than the DMA. And are there implications for innovation? Yes. So what do we know? The closest real world, real-time example is China. So basically, China decided to also get very aggressive, and almost instantly, $800 billion was wiped out from the Chinese stock exchange of tech companies. That hasn't yet recovered, at least in terms of stock exchange. Long-term, that's going to have an impact on innovation. The one other area where we think about regulations, killer acquisitions, we heard this earlier. So when is something actually killer? I'm not sure that that's the right term. So that was a pharma term that was used that now gets used for big tech. Much of the time in tech, I think it's more killer integration than it is killer acquisition. And so, to the extent that we're thinking about different business models, it would be, why is it that companies acquire? And making it difficult to acquire companies, it hurts innovation for larger companies. If you think that we want to constantly improve our products, then
the kind of innovation done by smaller companies, a lot of startup companies, is going to be different. I cannot imagine any large publicly traded company, Brazilian, American, or otherwise, that say, we would like to burn through $800 million and do so with possibly only a 5 or 10% chance that this is going to pay off. But if it does pay off, it'll pay off 800%. That gets done all the time by smaller companies. That would never be authorized by larger companies. So the nature of innovation is different, and that would change. The other thing beyond changing of merger presumptions is to think about, is there a problem broadly? What about nascent acquisitions? So this would be something that is actually horizontal. Here, the only word of caution I say is it cannot be that every single acquisition is a potential competitor. So if they're not quite vertical, they're certainly not horizontal largely. But if it was so easy for every single startup to be a competitor, I think we would all be venture capitalists because, we'd all be making billions of dollars. In fact, it's not that easy. And many things can go wrong that have nothing to do with competition. Are there deals, when all is said and done, if there are some jurisdictions that didn't get to review some of the startup acquisitions, I'd say these acquisitions are significant, not just for, let's say, the companies that CAGE reviewed, but for many other fields, biotech, hardware, even other software companies that do easily as many acquisitions. For example, Oracle in the business enterprise area does just as many acquisitions. But the question is, do you need to have a change in system? No. We actually get to the right kind of outcomes. Most deals are going to be competitively neutral, possibly pro-competitive. Are we attacking deals that are potentially anti-competitive? Yes. But overall, does this mean we need a fundamental change? I don't think so. I think we just have to be good at finding, the deals that may be anti-competitive and aggressively pursuing them. Thank you. Thank you, Danny. Rita, acho que você poderia compartilhar um pouco conosco também a visão europeia, considerando que é onde a discussão está mais, eu diria, avançada do ponto de vista de regulação, né, o DMA Act. Agradeço você. Aqui na Europa tem se discutido muito como conduzir uma defesa da concorrência mais eficaz nos mercados digitais, e aí tanto a Comissão Europeia quanto as autoridades de concorrência nacionais têm adotado algumas iniciativas. Eu vou mencionar 3 e vou falar mais longamente sobre o DMA. Então, Bárbara, você já tinha mencionado a revisão de critérios de notificação de atos de concentração, justamente para viabilizar a análise do controle da aquisição de startups, já que elas normalmente não têm faturamento ou têm faturamento não expressivo. Um exemplo é a Alemanha, que tinha um critério de notificação baseado apenas no faturamento de 2 partes. Na realidade, adotou um segundo critério, que é baseado no faturamento de uma parte, mas aí os outros critérios cumulativos são o valor da operação, ou seja, mais relevante se focalizar no preço que está sendo pago pela startup, não na receita que ela já tem, e também um vínculo com o mercado alemão. Então, a empresa-alvo tem que ter atividades substanciais na Alemanha, mas não precisam ser atividades, de novo, que gerem renda, pode ser atividade de pesquisa, coisas que vão gerar produtos futuros naquele território. Então, não é o único país que fez essa revisão, é só um exemplo, mas essa discussão continua. A segunda iniciativa é um propósito declarado de adotar mais interim measures em mercados digitais. A justificativa seria que, nesses mercados, se tem um risco maior de danos à concorrência se tornarem irreversíveis. Então, isso exigiria uma maior celeridade e, portanto, a adoção de interim measures mais frequentemente. E o terceiro ponto que eu queria mencionar é essa proposta de regulação ex ante, que é o Digital Markets Act, DMA, que tem o propósito declarado de garantir disputabilidade e equidade nos mercados digitais. Como?
impondo obrigações a empresas consideradas gatekeepers, ou controladoras de acesso. Então, basicamente, o DMA ele tem alguns critérios que permitem a identificação de quais prestadores de serviço seriam gatekeepers. Tá? Um desses critérios, por exemplo, é o prestador de serviço explorar um serviço essencial de plataforma, como, por exemplo, motores de pesquisa, redes sociais, etc. E uma vez identificado um prestador de serviço como gatekeeper, e aí uma série de obrigações listadas no DMA são automaticamente aplicáveis ao gatekeeper. A questão que eu queria colocar é questionável se essa regulação, tal como proposta, vai atingir esses resultados, e, na verdade, se ela realmente oferece, se ela elimina os problemas de efetividade do direito à concorrência no mercado digitais com a legislação já existente. Por quê? Primeiro, eu acho que o DMA, o que ele faz é que os gatekeepers estão sujeitos a uma série de obrigações que não dependem mais de uma análise prévia do poder de mercado, do gatekeeper, de como os negócios podem gerar exclusão de concorrentes. Você não tem mais a necessidade de estabelecer uma infração ao direito à concorrência ou estabelecer formalmente uma posição dominante para as obrigações serem aplicadas. Você pularia, então, você ganharia um tempo da investigação e você iria diretamente, talvez, para a fase de remédios. Acontece que o prestador, o gatekeeper, que vai ter que fazer uma autoanálise para cada serviço dele, quais as obrigações, que são, acho que em torno de 18 estabelecidas no DMA, seriam aplicáveis. Então, quando a gente fala de mercados digitais, essa análise não é uma análise lógica e fácil. Você ter quais são os exemplos de obrigações do DMA? Proibição de self-preferencing, ou obrigação de possibilitar a portabilidade de dados. São uma série de obrigações que a forma de execução dessas obrigações pode ser muito diferente dependendo do modelo de negócio. Então, você tem uma proibição de self-preferencing para um motor de busca, é diferente de ter a mesma, de como uma plataforma de venda online vai implementar o mesmo tipo de obrigação. Então, na realidade, o DMA falar proibição de self-preferencing parece objetivo, mas não é. Então, os conceitos são amplos, eles exigem interpretação, e eles exigem interpretação pelo gatekeeper diretamente, caso a caso. É ele que tem que interpretar como ele vai assegurar a conformidade das operações àquelas obrigações prescritas no DMA. E, na realidade, você pular diretamente para essa fase de remédios, no caso de mercados digitais, não é uma solução em si, porque o problema, uma vez identificada a infração, o problema é realmente como implementar um remédio eficaz. Então, se você tem o caso do Google Shopping, ok, foram 7 anos de investigação que levaram a uma decisão impondo multa e aí impondo uma obrigação de remédios, mas os remédios em si, para encontrar, primeiro que, acho que depois de 4 anos ainda tem várias reclamações de que os remédios não foram suficientes, mas a própria adoção desses remédios demorou meses, talvez anos. Então, o verdadeiro desafio acaba sendo o remédio em si. Então, o desafio continua, mesmo com a proposta de regulação ex ante, é isso que eu quero dizer. Então, o desafio não é eliminado e você coloca uma proposta de regulação que é muito difícil de ser cumprida e observada, e que expõe os prestadores, os gatekeepers, no caso, a multas e a reclamações, meio que inviabiliza, é preciso encontrar. Não é uma forma eficiente e pode ser muito onerosa para esses gatekeepers. Então, o debate está começando sobre esse assunto, mas eu acho que a solução de assegurar a efetividade do direito à concorrência no mercado digitais não é atingida plenamente com a proposta de regulamentação como ela existe hoje. Obrigada, Rita. No mínimo, voltando ao ponto do Guilherme, né, está tudo mudando, a discussão está acontecendo e a gente está na dúvida se a discussão que está sendo discutida já não está defasada. Então, é um grande desafio. Guilherme, você quer comentar um pouco o que reagir aqui? Não. Alô? Oi. 2 pontos Um sobre os critérios de notificação.
eu acho que o critério de faturamento, né, você manteve muito tempo, ele é congelado nominalmente, então, assim, eu acho que em algum momento isso vai ter alguma correção, até mesmo porque a gente tem aquele trade-off que a gente tem, né? Escassez de recursos, a gente tem que abrir mão de analisar alguns casos para analisar melhor outros, né? Ou mais outros setores. Então, talvez em algum momento também, algum critério de uma replicação de algum caso de sucesso mundial aí, a gente consiga talvez replicar aqui. A gente tem estudado isso, critérios de valor da operação, mas eu ainda acho que temos que ir com calma, porque o CAD tem na própria lei um instituto lá de analisar qual que é a operação. Então, acho que se uma operação importante passar, né, e não cair nos critérios, a autoridade não vai deixar de analisar. Então, acho que tem que ser sempre pensado com muita calma, fazer alguns cenários sobre esses critérios, mas eu acho que sim, eu acho que questão até pragmática, né? Se esse limite, principalmente do faturamento, for congelado por muito tempo, o CAD vai começar a analisar cada vez mais operações que talvez não seja o foco da autoridade ficar analisando operações de baixo valor e talvez não foque realmente nessas em mercados mais inovadores, que vai ser talvez, como a gente tem discutido, a tendência. E aí, só para finalizar, em relação à regulação, tentar ser breve, mas assim, regulação ex ante, o Estado adora, né? O Estado adora fazer regulação, né? Dá trabalho para muita gente pensar em regulações, mas concordando aqui com o que o Dani falou, sou um leitor assíduo de tudo que ele escreve, muito bem, sempre direto ao ponto. E eu tenho essa visão. Em meios digitais, vamos falar especificamente uma regulação para essa economia digital. Como você regula um setor que é disruptivo? Você vai regular, como, né, a gente já falou aqui, a gente está regulando o passado. Não funciona, não vai funcionar, né? Então, vamos esperar aí algumas regulações ao redor do mundo, o que vai dar, né? Os próprios remédios, né? A mesma regulação ex post, que são remédios aí, a gente vê a dificuldade de se implementar ao redor do mundo. Por quê? Porque eu acho que o governo, na incerteza de um resultado, ele é conservador e fala, não, deixa eu intervir, é melhor eu intervir. Né? Então, ele sempre tem essa dificuldade de ter certeza. Mas eu acho que o melhor remédio para enfrentar a incerteza é mais conhecimento, é entender mais dos mercados, isso que a gente está falando aqui, né? Porque entendendo mais os mercados, né, principalmente num mercado tão inovador, a gente vai conseguir melhores decisões e talvez, em muitos casos, com menos intervenção ou nenhuma intervenção. Por quê? Porque a gente entendeu como que o mercado funciona. Então, muitas vezes falta isso, falta entendimento do funcionamento do mercado. E a própria discussão de regulação ex ante, eu acho que mostra um pouco essa falta de uma contextualização maior do que estamos vivendo hoje. Né? A gente hoje está vivendo, posso afirmar, a maior transformação digital sem precedentes e que a gente não sabe onde vai parar. Então, qualquer regulação, acho que ex ante é difícil. Obrigada, Guilherme. Pode falar, Silvia, por favor. Desculpa, Bárbara. Já emendando aqui o Guilherme, concordando com você que essa dificuldade, justamente, acho que toda essa discussão sobre precisamos ou não de mais instrumentos ou mudar os instrumentos está muito associada a essa dificuldade e se definir universalmente o que é uma plataforma digital e essa rapidez em que tudo acontece, em que tudo muda. E concordo muito com você com essa necessidade de olhar mais informação e como é que, então, cada setor especificamente funciona. E aí tem um outro desafio, né? Porque
do ponto de vista mais econômico, quantitativo e de análises econômicas que a gente pode fazer, olhar o passado não ajuda muito a entender o presente nem explicar o futuro. Então, a gente tem, claro, muitos avanços na econometria mesmo, métodos quantitativos para isso. Já tem vários modelos novos, mas que acabam ficando mais sofisticados, mais complexos, até em termos de levantamento de informação que vai ser usado nessa análise. Então, acho que aqui surge nesse ponto específico, a necessidade, sim, de adaptação e modernização dos modelos e talvez até uma simplificação. Acho que uma coisa que eu tenho visto bastante, até em casos do CAGE e casos lá fora, é o uso de surveys, por exemplo, como uma forma de você ter um retrato bem recente do mercado, usa até a própria tecnologia e a atuação das plataformas para você identificar o comportamento dos usuários, ela é muito útil para isso. Então, por exemplo, para conceitos como multi-homing, que talvez não seja um conceito muito ligado ao mercado digital, mas no fundo é uma forma de você medir o switching cost, que não é um conceito novo, que a gente usa para discutir rivalidade em qualquer outro mercado tradicional. E aqui o multi-homing surge como elemento central para a discussão de rivalidade, porque mesmo em cenários em que você tem poucas plataformas, se você tiver multi-homing muito intenso, você tem ali uma sinalização de rivalidade importante. E aí as surveys podem ser um mecanismo importante. Eu tenho até aqui estudos, por exemplo, que mostram que o Brasil, até pelo porte, pela capacidade de acomodar mais plataformas, acaba sendo um país com bastante multi-home em comparação a outros países. Uma pesquisa que foi feita com mais de 10 países, mostrando que o Brasil realmente, em vários desses segmentos que a gente costuma olhar como plataforma digital, tem uma intensidade de multi-home forte, visitando 3 ou 4 sites ou plataformas diferentes antes de realizar o pedido ou a compra ou finalizar o serviço. Então, acho que aqui tem um caminho para a gente olhar e entender melhor o mercado, que é uma forma substituta aos modelos econométricos tradicionais que a gente tem olhado. Eu acho que isso sim é uma modernização que é importante a gente levar em consideração para entender exatamente o que você disse, entender qual é a dinâmica daquele mercado naquele momento. Eu só queria, já que o Guilherme reagiu também à questão da modificação dos critérios de notificação, eu queria concordar com as dificuldades que ele tinha colocado, porque eu acabei não mencionando para não me deter muito tempo, mas, por exemplo, a Comissão Europeia publicou umas instruções para que os Estados-membros usem mais o artigo 22 da EU Merge Regulation, que permite que eles refiram para análise da Comissão Europeia atos de concentração que não preenchem os critérios de notificação locais, e, na verdade, isso cria uma incerteza muito grande, porque é um instrumento muito aberto. É difícil saber hoje se um ato de concentração vai ser ou não analisado, porque as regras é como se não valessem mais. Então, tem que ter certo cuidado também, inclusive, nessa questão de como, se for modificar, como modificar os critérios de notificação. Acho que a grande discussão, isso de alguma maneira, né, vem no caderno, que é a questão de previsibilidade, segurança, e acho que esse ponto que a Silvia trouxe é um bom exemplo, né, Silvia, quando a gente pergunta de novas... Você não precisa de novos mecanismos, você tem como aproveitar mecanismos já muito utilizados, os surveys são um exemplo para continuar nessa análise. Eu até tenho mais alguns tópicos aqui, mas eu queria ver se a gente tem perguntas da plateia, para não... Se não tivermos, eu continuo fazendo perguntas aqui. Ou da plateia, a gente tem... Eu vou fazer uma pergunta que a gente recebeu online na sequência, só para não cortar, mas... Então, eu vou usar o tempo todo aqui do painel, eu vou trazer fazer a minha pergunta e a pergunta do painel, que é uma pergunta para o Guilherme, e para a gente ir caminhando já para a conclusão. Mas acho que para a gente fechar, então, esse bloco, eu queria ouvir um pouquinho a Rita e o Dani comentando sobre a questão de definição de mercados relevantes, né? A gente tem falado aqui, acho que o caderno traz bastante informação, mas seria interessante ouvir um pouco como isso tem sido tratado fora, até pensar um pouco, a Silvia trouxe o exemplo dos surveys, né? Um pouco como pensar fora da caixa, mas acho que seria útil aí umas palavras, pediria para vocês serem breves aí nos comentários, e aí talvez já passando para o Guilherme na sequência, inclusive para comentar um ponto que não tem a ver com definição de mercado relevante, mas tem a ver com um caso que você citou, do Delivery Hero, e aí tem uma pergunta da Camila Rocha, que pergunta se havia na época da análise do ato de concentração investidores comuns entre Rappi e iFood. Nem sei se é uma informação que o Guilherme tem e se essa discussão aconteceu. Ela não se confunde com a discussão de mercado relevante, mas é mais um dos elementos ali que pode nos ajudar na análise. Então,
passaria a palavra, vamos ouvi-los primeiros e, na sequência, eu já passo para o Guilherme para ele comentar. Por favor, Rita. Eu acho que, para ser breve, plataformas citam várias questões com relação à definição de mercado relevante que a gente não vê nos mercados convencionais, mas para focar num ponto importante, eu acho que somos muito treinados para pensar na definição de mercado com base na substituição dos produtos e serviços. Então, teoricamente, quanto mais similares, mais relevantes para definir o mercado. Mas quando você tem plataformas e você tem um lado da plataforma, por exemplo, que não é precificada, a competição com base nessa similaridade não é uma boa estratégia, você não consegue atrair clientes pela redução de preços. Então, a concorrência vai se dar com base na inovação, né? Que tipo de outros produtos e serviços que, mesmo não sejam similares, mesmo que sejam diferentes daqueles envolvidos na operação, que produtos oferecem uma experiência diferenciada para o usuário, que faça o usuário querer experimentá-lo, porque um usuário do Facebook é atraído pelo TikTok, por exemplo. Então, na verdade, ao pensar na definição de mercado relevante e ao pensar em como medir a pressão concorrencial nesses mercados digitais, onde a inovação é tão importante, é preciso considerar se as opções similares atualmente presentes, se elas realmente refletem a melhor análise concorrencial, ou se é necessário, e aí com uma série de análises, inclusive de diferenciação vertical e horizontal, dos efeitos de rede, de multi-roaming ou single roaming, se você não precisa olhar para produtos diferentes, mas que, em função das inovações propostas, conseguem exercer uma pressão concorrencial mais efetiva. Perfeito. Acho que nesse sentido, passando para o Dani na sequência, mas acho que a própria pandemia nos trouxe desafios, né? Acho que eu, pelo menos, não tinha o hábito de comprar pelo WhatsApp e virou uma ferramenta muito útil de compra no contexto de pandemia. A gente enxergava mais os sites de compra. Então, acho que é um ótimo exemplo mesmo de como isso vai se alterando, né? O Pinterest vira também um foro de venda a partir das fotos. Então, a gente vai realmente saindo do lugar comum ali, das ferramentas que a gente está acostumado. Por favor, Dani. First, here's where I'll talk about deficiencies in the United States. Because we never have had our agencies put together a book, what we also haven't had is really a nice book, even of the cases that ultimately don't come up with a decision that are allowed to be cleared, of sort of a how-to guide of what is it exactly that is happening, for example, in market definition? How are multi-sided markets being used? So if we think about network effects, they're about value. Value is not always measured by prices. You mentioned TikTok earlier. I have 3 children on TikTok. I'm sure there's monetization of TikTok, but really, I think it's the non-price that seems to matter there. So the question is, how does the value change as the platform grows, either single firm or in a potential merger? And understanding this kind of measuring the value and the number of users for each aspect of the platform is really, really important and complicated. Here, the US agencies, I think, to their detriment, were never really clear. And the clearer you are, the less political pushback there is. This is where transparency is a good thing. But frankly, I will also suggest that the academic community has been deficient. If you look across fields, we do not yet have a paper that examines empirically a multi-sided market, specifically in the digital context. We have a number of non-digital multi-sided market, for example, merger papers, but not in the digital context. And so we don't even have, I think, a clear sense in the academic literature of what the best way to do that is. And as we heard earlier, these are complicated, it's case specific. So I think really framework is important, but it's about understanding the particular platform and its various sides. And with that, I'll stop. Thank you. Thank you, Dani. Guilherme, por favor. Vou tentar endereçar a pergunta, né? Se o
na época, né, o CAD tinha algum conhecimento se o iFood tinha alguma participação da RAP ou vice-versa, né? A pergunta é um dado que eu não tenho, eu estou reproduzindo aqui a pergunta da Camila, mas basicamente a pergunta é que se na época que o ato de concentração foi analisado, já existiam investidores comuns entre RAP e iFood. Acho que é um pouco a discussão relativa à participação comum de investidores institucionais, imagino eu. Então, eu não tenho essa informação, mas eu creio que em alguns casos isso possa acontecer. A grande discussão é saber esse poder, né, na direção da empresa, né, se essa participação vai ao fim dar algum incentivo ou essa empresa vai ter algum poder sobre a outra, né, e isso logicamente tem que ser bem analisado. Acho que no caso em concreto, eu acho que não se viu essa possibilidade, né? Eu também não tenho aqui a informação se ocorreu. Mas esse é um ponto importante, né? Eu acho que a própria participação societária, os próprios fundos de investimento, né, cada vez mais investindo aí em várias empresas, eu acho que esse mapeamento é importante ser feito, né, para ver esses incentivos aí dessas empresas, né? E na análise concorrencial de uma fusão ou de uma aquisição, isso tem que estar bem mapeado. Eu acho que o CAD já tem alguns esforços nesse sentido, né? Pegando base de dados para tentar checar essa questão, esses elos societários, principalmente de fundos de investimento. Eu acho que está na pauta aí um olhar sempre atento a essas questões. E eu não posso deixar de sempre voltar ao mundo digital, né, que eu disse, né, um mundo cada vez mais descentralizado. Talvez ainda não hoje, mas olhando para o futuro, né, em que hoje as pessoas têm pouco acesso à bolsa de valores, né? O mundo das empresas ainda é pouco pulverizado, mas a potencialidade dessas novas tecnologias, né, por meio do blockchain, dos tokens, ser um mundo muito mais pulverizado e descentralizado, né, na mão de, muitas vezes, muitas pessoas, eu acho que isso também coloca uma luz ali no fim do túnel, que a tendência talvez seja uma melhora do ambiente concorrencial. E lembrando, né, falando da nossa legislação, né, a brasileira, né, eu acho que ela é muito, para finalizar, eu acho que ela foi muito feliz, essa nova legislação, 2011, porque ela teve vários ajustes, né, tanto a questão da análise ex ante, tanto dos seus pilares ali da concorrência, ali está sempre a questão da inovação, e eu acho que a gente precisa utilizar mais essa perna, esse conceito, né, da inovação na busca do bem-estar aí dos consumidores. As próprias, foi falado aqui sobre as interim measures. Aqui no Brasil também a gente tem na legislação medidas preventivas. Então, assim, eu acho que a gente tem uma ótima legislação concorrencial, que a gente precisa cada vez mais aprofundar nosso conhecimento nesses mercados novos aí, que a gente tem alguns mercados que eu leio 2 vezes, 3 vezes para entender qual que é o modelo de negócio de tão inovador. Então, assim, não é fácil. Então, por isso que eu reafirmo mais uma vez, vamos investir tempo. Agradeço essa oportunidade de falar aqui com essa mesa tão qualificada, ter o Dene aqui novamente. Eu me lembro de 2018, eu participei de uma mesa aqui no IBRAC junto com ele. Sempre um prazer poder discutir aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, Bárbara. A gente agradece, Guilherme. Eu queria passar só para a Silvia para a gente fechar também.
Não, só comentando aqui, juntando o tema de mercado relevante com essa discussão, inclusive, de participação societária, na verdade, vai mostrando como vai ficando complexo esses ecossistemas, né? E a gente não tem mais relações verticais ou horizontais, agora são diagonais, inclusive, como prevê o próprio guia da FTC de fusões verticais. Então, acho que vai ficando tudo muito complexo, acho que o uso de evidência econômica também vai ficando mais complexo e mais difícil da gente entender. E a definição de mercado relevante vai começando a convergir para uma discussão de talvez discutir cenários, muito mais do que definir mercados especificamente. Claro que depois, para definir remédios, você acaba tendo que dialogar com alguma definição de mercado relevante, senão também não é nem um remédio proporcional. Fica um desafio, você empurra para frente o desafio da definição de mercado relevante, mas talvez um caminho seja justamente pensar em cenários alternativos e ao final, ver qual que seria o mais apropriado para definir o remédio, se for o caso. É só essas considerações, Bárbara. Obrigada, Silvia. Bom, pontualmente eu vou concluir o painel aqui às 11h30. Eu acho que, quando conversei com o Bruno, ele comentou ali um pouco da razão da escolha do painel. Ele me disse que a ideia era a gente voltar para a discussão inicial, né? A gente vinha tendo discussões bastante sofisticadas, inclusive algumas haverá em outros painéis, mas a ideia que era voltar realmente para conceitos bem básicos que a gente foi deixando na discussão em outros painéis. Acho que não poderíamos ter uma mesa melhor. Queria agradecer muitíssimo a participação da Rita, de Bruxelas, o Dani, mais uma vez, 5 e pouco da manhã, ele em nenhum momento questionou o horário, o Guilherme, que enriqueceu muito a mesa e foi muito aberto. Guilherme, eu queria mais uma vez agradecer aqui a sua disponibilidade de debate e conversa, e a Silvia, que me ajudou aqui em todo esse processo, me ajudou a pensar o painel. E mais uma vez agradecer. Eu preciso reconhecer que eu estou fechando essa mesa emocionada de estar fazendo isso pessoalmente aqui, revendo tantas caras conhecidas, e que o ano que vem a gente tem um evento presencial com mais gente aqui, mas mantendo de alguma maneira, eu acho que o online está nos permitindo também trazer mais gente, participação também de mais audiência. Então, agradecer, queria pedir as palmas aqui para os palestrantes, e a gente vai ter um intervalo de 15 minutos e pontualmente voltamos.